Voltamos agora com o André Braz, que é economista da Fundação Getúlio Vargas. André, boa tarde mais uma vez. Olá, boa tarde, Denise. Bom, e vamos falar, nós estamos conferindo aí todo esse processo aí de reajustes consecutivos dos preços dos combustíveis aqui no Brasil, a preocupação com o impacto que o dólar possa ter sobre os índices de inflação. Lembrando que nesta semana o Banco Central interrompeu o processo de redução da taxa básica de juros, considerando já os riscos relacionados a esse cenário, né? Exatamente, os índices de inflação já um pouco começam a incorporar, né, essa questão da taxa de câmbio, né, e o reflexo dos aumentos de combustíveis e também de alguns preços agrícolas, né. E à medida que a taxa de câmbio, então, avança, né, para novos patamares, né, essas pressões tendem a continuar e tendem a aumentar sobre os índices de inflação. A queda de braço é que a gente também não vive a melhor fase em nossa economia. Então, o pass-through cambial é um pouco mais lento. Mas ele vai acontecer porque os movimentos na taxa de câmbio foram muito intensos e acumulados também com a nova escalada do preço do barril do petróleo. Agora tem consequências sobre vários outros produtos, né? Se fala muito, por exemplo, do trigo, que tem uma repercussão aí em produtos de consumo básico, até o pãozinho pode sofrer influência, a cotação internacional de commodities, tudo isso é um problema. Não, com certeza. Na parte de produtos que levam, né, tem componentes importados, em alguns alimentos básicos, como é o caso do pãozinho, no frete, no transporte, porque o Brasil é basicamente rodoviário. Então, há um efeito direto fácil da gente contabilizar, são essas mudanças em cima da gasolina, por exemplo, do diesel, e tem um indireto que a gente só vai contabilizar aos poucos, né? Que é o que vem através do frete e do encarecimento de alguns outros insumos, né, de produtos industrializados. Então, de fato, isso muda, né, a nossa expectativa de inflação para esse ano. A gente já esperava aí um IPCA abaixo de 3,5, né? A gente pensou que essa questão da inflação para 2018 a gente já tivesse encerrado e agora, com esses acontecimentos, a situação muda de figura. A gente agora está com outro nível de previsão para 2018, 2019. Agora, especificamente em relação aos combustíveis, a gasolina, André, qual é o impacto na inflação? Pois no consumidor, a gasolina compromete aproximadamente 3% do orçamento familiar. Então, a cada 1% de aumento do preço da gasolina é 0,03, 0,04 ponto percentual a mais na inflação ao consumidor, né? Então, se ela subir, 5% nos últimos dias, ela pode impactar o índice em 0,20 ponto percentual, né? Agora, a questão é que esse impacto vai se acumulando, né, com essa escalada, com essa desvalorização do real frente ao dólar e também com o comportamento do preço do barril do petróleo. Então, são duas coisas que somadas, né, potencializam muito aumentos novos dos combustíveis. E tem um efeito colateral, é o efeito dominó quando você tem alta mais forte de combustível sobre frete, sobre outros produtos. Então não fica restrito ao combustível Não em fica si, né? restrito. Esse é o que a gente capta imediatamente, né? Essas revisões que a Petrobras começa a promover logo no preço do combustível, logo chegam ao consumidor, logo batem na inflação, mas o efeito indireto é mais difícil de ser contabilizado no momento só. A gente vai percebendo ele aos poucos, né, no encarecimento de outros produtos que dependem de frete, né, ou de componentes importados, e isso só vai somando aí a inflação, né, que virá por essa questão cambial, pelo pass-through cambial. Agora, André, a gente tem visto aí vários países enfrentando dificuldades mais sérias por causa do dólar mais alto, por causa de petróleo. A gente já teve problemas na Argentina, que recorreu ao FMI, teve problemas na Turquia. A gente vê uma instabilidade maior dos emergentes. Agora, você acha que o Brasil pode sentir um impacto mais pesado que vai além de uma variação da inflação acima do previsto? Olha, acima do previsto, eu acho que não. Acho que a gente tem uma folga para acomodar alguma inflação ainda abaixo da meta de 4,5 para 2018, né? A questão toda é daqui para frente, né? Nós temos aí um período eleitoral, temos que fazer importantes reformas, né? E isso sim, daqui para frente pode ser decisivo, né? Essa questão dessa desvalorização ou mesmo dessa variação mais forte do preço do petróleo, isso não é infinito. Em algum momento essa questão se estabiliza e os repasses também se tornam mais lentos, né? A gente também não está com a economia superaquecida, então não acredito também num descompasso aí inflacionário. É claro que em cima do que a gente previa antes desse movimento, a inflação pode crescer um pouco, né? Talvez fechar em torno de 4, um pouco acima disso, vai depender aí de onde essa taxa de câmbio vai se estabilizar. Mas eu acho que a questão política, ela influencia muito nas questões que a gente tem que acertar para 2019 para mitigar um pouco desses efeitos, né?
Esse é um problema, né? Que a gente tem as eleições e elas podem acabar dando mais munição para a alta do dólar. André Braz, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal Jovem Pan. Uma boa tarde. Boa tarde, Denise. Um abraço para você e para os ouvintes.